Então abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, um texto muito conhecido. Nós leremos aqui dos versículos 9 a 13. Palavras do nosso Senhor, diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, essa é a famosa oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso. E ela se encontra ali no Evangelho de Mateus, como nós acabamos de ler, mas também no Evangelho de Lucas. Enquanto Mateus a registra com uma maior riqueza de detalhes, Lucas já a trata, já a explana de maneira resumida. Mas é muito interessante que lá no capítulo 11, no início do capítulo 11 de Lucas, Jesus ele explica o motivo, ele mostra o motivo pelo qual os discípulos, ou Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Lucas 11:1 diz assim: Jesus estava orando em certo lugar. Olha lá, Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então, você percebe aqui que os discípulos, vendo a dinâmica de oração de Jesus, um deles chega para o mestre e fala assim: mestre, por favor, nós estamos vendo aí o Senhor orar, nos ensine. Sabe qual é a primeira lição que nós aprendemos aqui? O que isso nos mostra logo no início dessa palavra? Que discípulos também precisam aprender a orar. Eu acho que você ainda não entendeu. Talvez você é um crente de longa data, ou talvez você não tem tanto tempo ainda no Evangelho, mas você é um discípulo de Jesus. Você foi salvo, você decidiu seguir Jesus de verdade, você decidiu carregar a sua cruz e caminhar em direção a Cristo. A Bíblia está dizendo: os discípulos precisam aprender a orar. Por que eu te digo isso? Porque, queridos, infelizmente hoje nós vemos muitas pessoas piedosas, sim, pessoas que andam em santidade, sim, mas que não conseguem passar 5 minutos em oração. Quantos não são filhos de Deus, filhas de Deus, exercem os seus ministérios, aleluia, glória, exercem o seu ministério, são frutíferos ministerialmente falando, são usados por Deus, são usadas por Deus, mas não sabem de fato como orar. Quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Como que você age, ou você, sinceramente, já percebeu como é a sua interação em uma reunião de oração, ou em um mover, onde não tem um pastor ou um líder de adoração coordenando a coisa? Porque situações como essas são como se fôssemos colocados diante de um espelho. Porque quando tem um pastor dando um comando é fácil, nós oramos em concordância. Quando tem um líder de adoração entoando uma canção ou guiando a igreja em adoração, ok, a coisa fica mais fácil. Mas e quando o pastor, o ministro de louvor chega e fala assim: agora vamos lá, nós vamos ficar aqui só no instrumental, ou corta o som, muda tudo e é você e Deus. Aí você percebe que às vezes as pessoas elas entram no modo tipo: acabou a luz. E agora? O que eu faço? Então, esse de fato é um reflexo, é uma observação, é algo que nós precisamos avaliar em nossas vidas, porque isso mostra se nós temos desenvolvido ou não uma vida de oração.
Mas nessa noite, meus amados irmãos, esse é um tema longo, é um tema que poderíamos abordar diversas coisas, e talvez nos próximos cultos nós, quem sabe nós não venhamos a construir coisas além sobre esse assunto, mas nós vamos dar passos aqui muito importantes, fundamentais, para que aprendamos sobre oração, sobre como aprender a orar. Amém, amados? Amém ou não? Então escute, uma igreja irresistível, uma igreja que honra a Deus, uma igreja agradável a Jesus, é uma igreja que ora. É uma igreja que ora. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer diante da explanação aqui de Mateus 6, Lucas 11, é o quê? Por que os discípulos não pediram para Jesus um ensino acerca de outro assunto? É claro que nós estamos aqui fazendo conjecturas, imaginando coisas, mas eu imagino que Jesus poderia ensiná-los sobre muitas outras coisas, como ele ensinou, e foi relatado muitas dessas questões e ensinos no Evangelho, nos Evangelhos, Sermão do Monte, enfim. Só que parte da resposta para essa pergunta, do porquê eles pediram para Jesus ensinar acerca de oração, era porque certamente uma das marcas da vida e do ministério do nosso Senhor é a oração. Ponto, simples assim. Quando você vai lá para Mateus 4, você vê Jesus iniciando o seu ministério com oração. Você vê Jesus orando, Jesus jejuando, Jesus no deserto. E como que Jesus termina? Jesus termina orando no Getsemane, depois sendo conduzido por toda aquela jornada que culmina na crucificação, e orando também na cruz, declarando coisas na cruz. O ministério de Jesus foi marcado pela oração. Quer ver um crente se esfriar? É parar de orar. É parar de orar. Lê a palavra também, pastor? Sim, mas nós estamos falando sobre oração. Porque orar é uma forma básica de você se relacionar com Deus. Quando você vai para os evangelhos, você percebe dezenas de relatos de Jesus orando, sem falar os relatos que não foram descritos ali. Então, eu creio no meu coração que a paixão de Jesus ao orar, a sua constância, a ênfase que ele dava em se isolar e ficar a sós com Deus, culminou ou fez com que os discípulos perguntassem: ei mestre, ei Jesus, por favor, nos ensina a orar. Agora, uma pesquisa recente, ela diz ou afirma que 90% dos crentes não oram. 90% dos crentes não oram. Quando eu falo não oram, não é que você não ora no sentido de Deus, abençoa o meu dia, Deus, me dá graça para resolver tal problema. Quando eu digo aqui que 90% dos crentes não oram, é que eles não têm uma vida, uma rotina de oração. Agora vamos lá. Você vai no médico para quê? Para cuidar da sua saúde, sim ou não? Você espera, ou nós acreditamos que os médicos cuidam da sua saúde, sim ou não? Não é um contrassenso o médico não cuidar de si? Não é um contrassenso um personal trainer não cuidar do seu corpo? Aí você chega lá na academia, ao invés do cara estar com a marmitinha lá, ele puxa assim aquela barra de soufflé extra X blaster, puxa aquele, aí ele pega puxa a caixa de bis. Você acha que ele vai comer um bis? Ele come a caixa. Aí vai tomar um açaí, você fala, é um açaí zero. Aí ele abre o açaí, leite condensado, M&M's, paçoca, que mais? Nutella, vixi. Que mais? Aquele creme, que eles falam, como que é? Tipo, tem leitinho, tem todas essas coisas. Aí você fala, rapaz, Você fala, cara, peraí, é um contrassenso, né?
Da mesma forma que é um contrassenso um crente que não ora. Concorda comigo, sim ou não? Então, a cada 10 crentes, 9 não oram. Ou vamos fazer outra conta para ficar mais fácil. Cada 100 crentes, 90 não oram. Pastor, e os outros 10? Os 10%. Dos 10% que oram, 98% deles oram de 10 a 15 minutos. Ou seja, a cada 100 crentes, sei lá, um ora ou tem uma vida de oração. E aí você para avaliar, ou você já chega numa resposta para muitos problemas das nossas vidas. Pela nossa frieza espiritual, por não vivermos as promessas de Deus, por não manifestarmos o fruto do Espírito, e por tantas outras coisas. Agora, eu não vim nessa noite para te acusar, eu vim nessa noite para te encorajar, e te dizer que se Deus fez grandes coisas na sua vida, e você tem orado muito pouco, quantas outras Deus não poderá fazer, se você se posicionar em oração. Amém, igreja? Então, na semana passada nós falamos sobre dobrarmos a realidade pela fé, e a fé ela produz coisas maravilhosas. A fé produz cura, a fé abre portas, a fé gera ou faz com que o Senhor faça milagres em nossas vidas. Agora, a fé, para que ela cumpra o seu destino, ela precisa de um veículo, e esse veículo normalmente é o que? É a oração. Então, por meio da fé, ou crendo, nós oramos, nós declaramos, nós oramos a palavra, e nós vemos Deus mudando as circunstâncias. Por isso que Mateus 6, versículo 10, que nós já lemos, diz assim: venha o teu reino. Jesus está nos ensinando a orar dessa forma. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim na terra, como é feita a vontade de Deus no céu. Então o Senhor está dizendo assim: ei, você precisa entender, há um modelo, há um padrão, que é o padrão celestial, que é o padrão da palavra, e você precisa orar para que aqui, na sua vida, seja feito como é no céu, como está coisas. Talvez ela tenha a ver, ou talvez não, certamente tenha a ver com a não compreensão e o não praticar a oração. Deixa eu perguntar de outra forma para ficar mais fácil para você entender. O que nós não temos deixado de desfrutar em Deus pela falta de oração? Pastor, ainda não entendi. Que tantas outras coisas você ainda não poderia ter vivido, visto, aprendido, provado, recebido de Deus, se você de fato orasse? Quantas experiências com Deus, quantas revelações nós não teríamos das Escrituras, se nós não orássemos, de fato, tivéssemos uma vida de oração? Quantas coisas Deus não poderia ter feito em nossos corações, em nossa casa, em nossos negócios, na nossa família, enfim, se nós de fato perseverássemos em oração. Vocês estão aqui comigo ou não, gente? Vocês estão pegando? Então, eu quero que você saia daqui hoje, de fato, decidido a construir uma vida de oração, ou retomar a sua vida de oração, porque não tem como vivermos aquilo que Deus tem se nós não orarmos. Isso é muito simples o que eu estou dizendo, mas o problema não é a clareza doutrinária do assunto. A questão é quando chega segunda-feira. A questão é administrar a sua, a minha, a nossa agenda. A questão é colocarmos força e darmos ênfase nisso. Então, para que fique muito claro no nosso coração e nós saímos daqui hoje encorajados, eu quero falar sobre 2 fundamentos acerca da oração. Vocês estão aqui ou não? Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender é a importância de pedir. A importância de pedir. Você precisa entender isso, porque nós achamos que Deus ele
apenas fará porque prometeu, ou porque ele é bom, ou porque ele é fiel, ou por qualquer outro motivo que você queira dar. E nós nos esquecemos desse princípio básico, simples, mas poderoso. Então, Mateus 7, versículos 7 e 8, olha lá. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Faz um exemplo, faz uma dinâmica básica com esse texto aqui. Tenta ler de forma inversa. Peçam e lhe será dado. Tá, então se eu não pedir, vai me ser dado? Não. Se eu não buscar, eu vou achar? Também não. Se eu não bater, a porta também não vai ser aberta. É só você fazer essa dinâmica, que você já vai sair ministrado e a gente poderia acabar o culto aqui. Porque às vezes o problema está em não perseverarmos, em cumprirmos com essa questão básica. Então, o que o Senhor está tentando falar para mim e para você é: tem coisas que precisam acontecer na minha e na sua vida, tem coisas que Ele quer fazer, tem coisas que Ele quer trazer e enfim, fazer com que se cumpra em nossas vidas. Mas para isso necessário se faz orar, necessário se faz pedir, necessário se faz clamar. Escute, a ausência de oração nos impede de acessar aquilo que Deus tem para nós. Escute, orar é gerar. Enquanto você ora, Deus está gerando. John Wesley tem uma frase dele que é a seguinte: Deus não faz nada a não ser em resposta à oração fervorosa. Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. Ou seja, se talvez Deus não cumpriu algo na sua vida que Ele disse que cumpriria, e você sabe que é o tempo, eu te pergunto, você tem orado? Porque às vezes nós nos lamentamos, amados, mas nós não nos movimentamos. Nós lamentamos, mas não nos movimentamos. Então, olha que interessante, Tiago, olha o que Tiago diz. Tiago capítulo 4, versículos 1 e 2. De onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Versículo 2. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras. E aí ele traz no finalzinho do versículo: nada tem porque não pedem. Nada tem porque não pedem. Nós precisamos entender, amados, o fator pedir. Agora, vou compartilhar um problema que eu encontrei quando o Tico Tec, eu fico pensando nas coisas. Eu falei, peraí, então, se eu ficar orando em nome de Jesus, a oração então ela é uma espécie de varinha mágica. Então é só eu pedir que Deus vai me dar. Essa é uma forma de eu talvez ou alguém manipular a Deus. Claro que não, porque existe também a maneira correta de orar. Deixa eu explicar um princípio espiritual, ou melhor, um princípio de interpretação bíblica para vocês. Você não pode criar uma doutrina fundamentada, por exemplo, em um único texto. Outra dica importante: você precisa entender o que a Bíblia diz sobre o assunto como um todo. Então, oração, nós vamos explanar algumas coisas aqui, mas existem muitas outras coisas sobre o tema. Então, para você entender a doutrina, um assunto doutrinariamente falando, você precisa da somatória de todos eles. Por isso que é uma área da teologia que se chama teologia sistemática. Então ela estuda os assuntos. Então, o que a Bíblia fala sobre oração? Nós pegamos todo o conjunto dos textos e tudo que diz respeito sobre oração. Então nós compilamos e construímos algo. Então o que eu estou tentando te dizer? Não é que você vai sair pedindo aí, Deus vai fazer tudo o que você quer.
Existe a maneira correta de orar. Agora escute. Nós precisamos entender que nosso Deus, Ele é Pai. Aqui está um ponto importante. Aqui está um ponto importante. Quando nós falamos sobre oração, nós precisamos entender que na condição de filhos, Deus ama responder as orações. Escute o que eu estou te falando, porque esse é um ponto muito importante. Porque você é filho, Deus então responde às suas orações. Ele não te trata como alguém que não é um filho, Ele não te trata como uma criatura. Isso faz toda a diferença. Olha que interessante. Nós lemos aqui Mateus 7, e vamos ler de novo aqui, 7 até o 11, Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. E aí ele explica: ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Escute, existem aqueles que tentam manipular Deus, que tentam fazer uso de princípios bíblicos para alcançar o desejo do seu coração. Quantos livros você já não viu, talvez já leu, de pessoas que nem crentes são, nem filhos de Deus são, mas escrevem acerca de princípios bíblicos para enriquecer, princípios bíblicos para liderar e por aí vai. Mas escute, a sua condição é diferente, você é filho. O que eu estou tentando te dizer? Escute. Às vezes você chega diante de Deus, você acha, mas se eu pedir isso para Deus é demais. Você é filho, meu irmão. É isso que você precisa entender. Você é filho. Aí você foi no mercado, não sei se é só lá em casa, né? Aí você compra lá, sei lá, o todinho ou as coisas para a criança levar na semana para a escola, né? Aí você tá lá, tá ajustadinho, contadinho, tudo certinho. E aí chega e fala: pai, posso tomar um todinho? Posso tomar um iogurte? Posso comer isso, comer aquilo? E aí vem com aquela cara assim de... Sabe, alguém já passou por isso ou não? Aí você olha e você fala assim: cara, é meu filho, é minha filha. E aquilo quebra o seu coração, e você cede, e você deixa. Eu estou dando um exemplo simples, bobo, besta, mas eu estou tentando te dizer o seguinte, que você é pai, você é mãe, e o seu coração é um coração doador, um coração abençoador. Ah, pastor, mas você está falando de coisas naturais, e o Senhor fala de coisas espirituais. Então eu te pergunto, por que Jesus fez um paralelo entre o pai natural e o pai físico, e falou inclusive aqui de coisas simples como comida? Porque Ele está falando de um Deus que intervém na nossa vida em N coisas. Deus está preocupado com você. Deus quer intervir na sua vida. Ele está interessado em ser o seu Deus, não apenas nos aspectos espirituais, mas Ele quer te ajudar lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá nos teus problemas com o seu vizinho, lá naquela causa na justiça, em N coisas. Ele é o seu pai. Então tua relação é diferente, é outra. Você não está no status de criatura, você está no status de filho. E filho chega para o pai e fala: papaizinho, estou com vontade de colocar aquele rodão no carro. Eu não tenho dinheiro, Deus, mas o Senhor tem.
Será que você poderia, Jesus, me abençoar? Ai, Deus, eu estou fazendo aniversário, eu queria tanto que o meu marido me desse aquela joia, aquele colar. Aleluia, amém. E eu passo na loja, eu olho o preço, eu me assusto, mas quando eu vejo aquilo é só parcela, que está 10x marcado na etiqueta, e eu fico assustado. Aquela viagem, Deus, passei na porta da CVC, me animei quando vi o valor, mas era também a parcela, Deus. Eu tô brincando aqui, mas na verdade eu não estou, porque Ele é seu pai. Ele é seu pai. Eu não estou dizendo que a tua relação com Deus, você reduz Deus agora ao gênio da lâmpada mágica. Ó Deus, quero fazer uma viagem para Orlando, para a Itália, para o Japão, para não sei aonde, e me dá, e você fica usando Deus. Eu não estou falando isso. Agora o que eu quero que você entenda é: você acha que Deus não está interessado em te abençoar também? Você é filho. Você é filho. Porque o paralelo do versículo 11 está claro. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus. Quando eu fui casar com a pastora, depois ela insistiu muito comigo, chorar e mandar cartas e mais cartas, assim, eu falei, tá bom, vai, já que você quer assim tanto, então, amém, né? Aleluia. Quando nós mudamos para o Paraná, nós alugamos um apartamento no AU. Minha sogra morava naquele condomínio. Se estiver vendo aí, sogra, ó, beijo, te amo, a melhor sogra do mundo, aleluia. Glória a Deus pela sua vida, minha sogra. Deixa a janta preparada, por favor. Né? É que minha sogra mora comigo, tá, gente? Tá lá em casa. Então, a pastora, eu lembro que nós fomos alugar um apartamento. E ela queria o apartamento, obviamente, a proprietária ela ia pintar o apartamento, mas ela falou, eu queria a cor da sala, a parede de tal cor. E, beleza, então a mulher vai pintar, pediu, ela pintou. Aí ela falou assim, eu queria bem que ela podia trocar o piso, né? Ela podia colocar um piso laminado. Aí eu olhei para ela e falei, não, isso aqui é demais. Olhei para ela e falei, não, você está viajando. Você quer exigir que a mulher troque o piso da casa para a gente alugar a casa? Queridos, você não acredita que a mulher trocou o piso da casa? O que eu estou tentando te dizer? Deus é o teu papai. Nós não estamos reduzindo, escute, esse é o ponto que você precisa entender. Nós não reduzimos Deus a um gênio da lâmpada mágica, alguém que vai me dar. Não, eu busco a Deus porque eu o amo. Eu decidi carregar a minha cruz. Eu sigo a Deus independente do que Ele me der. Eu o amo, a minha vida é dele, meu coração é dele. Eu adoro com os meus pensamentos, com as minhas palavras, com aquilo que eu faço, tudo. Esse é o ponto. Eu não busco Deus para Ele me dar coisas, mas porque eu sou filho e Ele me ama, Ele dá as coisas que nós pedimos. Vocês estão aqui ou não? Agora, como que você vai ter se você não pede? Olha o que diz o versículo 6 de Mateus 6. Você conhece esse texto? Quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore seu pai que está em secreto. E o pai que estiver em secreto, o que ele faz? Ele te recompensa. Opa! Então, Deus recompensa aqueles que oram. Então a oração tem um resultado? Sim. Se eu não tenho resultado, é talvez porque eu não estou orando? Também. Pastor, faz tanto tempo que eu não tenho uma experiência com Deus, faz tanto tempo que Deus não me toca, eu me sinto tão vazio. Quando foi a última vez que você
se isolou com Deus, foi para o quarto, banheiro, sei lá onde você foi, mas você sozinho, e rasgou seu coração na presença de Deus. Porque nós temos que entender essa dinâmica. Paulo diz aos Efésios, Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vou falar de um jeito fácil para você entender. Ele está dizendo, espiritualmente Deus liberou coisas para você. Agora, para você receber, você tem que ir lá e pegar. Comprei para você aqui uma TV nova, de presente. Que LED, sei lá, não sei o que LED, que dobra, que vira assim, parece um U. Você tem que passar aqui em casa, tá? Aí você responde assim no WhatsApp, pode ser agora? Você tem que ir lá pegar, irmão. Está disponível, tem coisas que estão disponíveis. Por exemplo, a Bíblia diz, ela faz um paralelo. No Antigo Testamento, o maná era um pão que Deus fazia com que descesse do céu para sustentar, para alimentar de fato fisicamente o seu povo na peregrinação. Agora, Jesus ele faz um paralelo, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E isso mostra o quê? A maneira que nós precisamos nos relacionar com Jesus. Você está seco, você está frio, vai para a presença, vai ler a Bíblia, vai orar. Ponto é isso, irmãos. Essa é a leitura e a parte prática que nós precisamos fazer dessas coisas, porque a ausência de tantas questões em nossa vida se dão pela falta de oração. Entenda, por coisas espirituais, por fruto, por tantas outras coisas. Tem uma frase que é atribuída a Lutero, não a frase em si, mas compilaram a frase baseado nos ensinos dele, que é a seguinte: oração não é superar a relutância de Deus, é colocar-se na disposição de Deus para nos abençoar. Deus quer que peçamos, porque Ele quer nos dar. Então ele está dizendo, orar é como se você se colocasse diante de Deus, ou à disposição de Deus, ou no lugar onde Ele pode te abençoar com coisas espirituais, te abençoar com transformação, te abençoar com santificação, te abençoar com virtudes, te abençoar com ideias, te abençoar com projetos, te abençoar com sonhos e com tantas outras coisas. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que vocês precisam entender. Oração, ou melhor, o propósito da oração não é informativo. O processo, ou melhor, o propósito da oração não é informativo, e às vezes as pessoas veem a oração dessa forma. Eu oro para informar a Deus que eu tenho uma necessidade. Eu vou orar para informar Deus que eu estou com a conta de luz atrasada, ou que eu preciso de 100 mil para um projeto, ou que eu preciso de 2 milhões, ou que eu preciso de um carro, ou que eu estou solteiro e preciso de uma namorada. Deus, eu acho que não me escutou. Aleluia. Marilé? Eita glória. Vira, aleluia. Mateus 6, versículo 8. Mateus 6, versículo 8, olha o que diz o texto. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabem o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Peraí, pastor, agora você bugou minha cabeça. Então, Deus sabe o que eu preciso antes de eu pedir? Sim. Então por que Ele me mandou orar? Eu fico lá perdendo tempo, meia hora falando dos meus problemas, chorando as pitangas para Jesus. Fico lá, Deus, anota aí minhas necessidades. Está com tinta na caneta, Deus? Tem bateria no celular, Jesus? Então vamos lá, primeira. Deus sabe o que você precisa. Então,
Orar não significa informar. Orar não quer dizer que você vai listar para Deus as suas necessidades. Orar é para você atrair o favor, a graça ou aquilo que Deus tem para liberar na sua vida, muitas vezes como resposta às suas necessidades. Por isso que Jesus contou uma parábola, está lá em Lucas 18:1. Jesus contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Se o propósito da oração fosse informativo, então eu vou ficar perturbando Deus. Será que ele esqueceu, não tem memória, ele não pensa, o que tem na cabeça? Mas o texto está dizendo, você precisa orar insistentemente. Jesus está dizendo, peça, bata a porta, clame. Por quê? Porque a essência da oração não é mostrar a Deus as nossas necessidades, mas é a chave espiritual para acessarmos aquilo que Ele tem para nós. Talvez você entrou aqui nessa noite e escute com muitas necessidades. Talvez você olhe para a sua vida e diz, Jesus, eu preciso ser transformado. Jesus, eu preciso ser renovado. Jesus, eu preciso de estratégias. Jesus, eu preciso de graça. Jesus, eu preciso de uma oração, eu preciso de orientação. A chave é, feche a porta do seu quarto, busque ao seu Deus em secreto, ore, insista, persista, a resposta virá. Amém ou não? Então, a questão é, será que nós temos praticado isso? Será que a oração tem um lugar de prioridade na minha vida? Lucas 11, 9-13. Por isso digo a vocês, peçam e será dado, busquem e acharão, batem a porta e será aberta. É semelhante ao texto que nós já lemos. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe, ou um escorpião ao filho que pede um ovo? Ora, olha lá você que quer uma experiência espiritual, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então o Senhor está dizendo, eu tenho experiências espirituais para te dar. Aquele que entrega a sua vida a Jesus, o Espírito de Deus, ele habita em nós. Agora, esse texto ele aponta provavelmente para quê? Para a experiência do batismo com o Espírito Santo, ou para questões espirituais que você recebe em Deus. Então a pergunta é, Deus quer dar, ou melhor, a afirmação é, Deus quer dar, e a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é, será que eu realmente quero? Porque nós, às vezes, temos, ou estamos numa condição de frieza espiritual, ou tem tanta coisa que não acontece na nossa vida, e nós achamos que a culpa é de Deus, e nós nos esquecemos que nós não fizemos a nossa parte. Ei, a coisa não é automática. Avalie a sua vida em detrimento da oração, avalie seu ministério, sua família, sua casa, seus negócios. Qual é o padrão bíblico para o casamento? O casamento precisa ser honrado. E o leito do casal puro. Pastor, meu casamento não está assim, você está orando. Pastor, a Bíblia diz que eu devo buscar com zelo os melhores dons. A Bíblia diz que os dons são distribuídos segundo o Espírito de Deus quer. Eu não recebi nada, você está orando. Porque, gente, é simples a coisa. Se nós queremos, nós precisamos buscar. Se eu desejo, eu preciso ir ao Senhor e acessar. Posso fazer uma provocação aqui? Será que a sua vida não estaria diferente se você orasse como o Senhor está nos ensinando? Será que teu coração diante de Deus não estaria diferente se você estivesse orando? Será que
algumas áreas da sua vida não estariam diferentes se você não estivesse orando. Porque Isaías 62:7 diz assim: sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, eu pus guardas, que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, nem deem a ele descanso, até que se restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Então esse texto está dizendo, claro, de maneira figurada aqui, porque Deus não tem problema de memória, mas ele está dizendo que as nossas orações, elas são como uma espécie de lembrete diante de Deus, ou seja, é algo que faz com que Deus responda. É como se fosse uma espécie de reivindicação na presença de Deus. É como se nós chegássemos diante do Senhor e falássemos: ei Senhor, você se lembra que o Senhor prometeu? Ei Deus, você se lembra que o Senhor disse que aconteceria isso? Ei Senhor, será que o Senhor se lembra que a tua palavra diz isso? Eu sou teu filho, eu estou aqui. Porque o mesmo Deus que diz: não se preocupe com as suas necessidades, é o mesmo Deus que nos orienta a pedir pelo pão de cada dia. Já parou para observar isso? Então, pastor, eu não me preocupo ou eu oro? Os dois. Você não se preocupa porque você conhece o seu Deus. E você também guarda o seu coração porque você orou e pediu e clamou para que a vontade dele seja feita na sua vida. Você não precisa andar ansioso, mas você precisa apresentar a Deus as suas necessidades. Você não precisa andar ansioso, mas você deve fazer isso com fé, crendo que você vai receber. Então, oração é uma das chaves espirituais para que Deus cumpra nas nossas vidas aquilo que Ele quer cumprir. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Vocês me dão mais uns minutinhos aqui? Estão gostando aí ou não? Oh, legal. Você acredita que Deus quer que as pessoas sejam salvas? Sim ou não? É óbvio, ok? Agora, olha, a Bíblia deixa claro isso, João 3,16, você conhece o texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E por que Ele entregou o seu Filho? Para que as pessoas que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Paulo também falou isso para Timóteo, 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem a um pleno conhecimento da verdade. Ok, entendemos, Jesus deixou, a Bíblia deixa claro que Jesus veio para que as pessoas pudessem ser salvas. A Bíblia também diz, Paulo falando para Timóteo, que Deus deseja que todos sejam salvos. Ok, tudo bem, o que eu faço agora? Obviamente você evangeliza, mas parte disso também é 1 Timóteo 2, a partir do verso 1, antes de tudo, eu peço que se façam súplicas, eu peço que vocês façam orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o que você faz? Você ora pelas pessoas, você ora pelas autoridades, você clama para que as pessoas sejam alcançadas, tenham experiências com Deus, você ora. Não basta a vontade de Deus ser que elas sejam salvas, você precisa pedir, precisa agir, precisa fazer alguma coisa. Mas pastor, eu não estou entendendo, pastor. Onde fica o trem da soberania de Deus, pastor? Deus não precisa de mim. Por que Ele quer que eu ore? Por que eu preciso pagar o preço de orar por essa pessoa? Se Ele pode fazer isso sem eu ter que pagar esse preço. Por que eu preciso orar pelo meu negócio? Por que eu preciso orar pela minha célula? Por que eu preciso orar pelas ovelhas que o Senhor colocou nas minhas mãos? Por que eu preciso orar pelas minhas finanças? Por que eu preciso orar pelo meu pastor? Orem por mim, aleluia. Por quê?
Senhor não pode fazer sem eu ficar lá orando. Salmo 115:16 revela um princípio poderoso. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Obviamente não está dizendo que Ele deu e agora o Senhor não tem controle algum, ou Ele perdeu o governo de todas as coisas, não é isso. O que Ele está dizendo é: ao homem foi dada a autoridade. Então quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós pedimos, é como se nós, de fato, dessemos a Deus uma espécie, aspas aqui, de permissão para que Ele haja em nosso favor. Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. Eita glória, aleluia. Era para ser engraçado, né? Olha que interessante o relato lá de Êxodo 32. Deus disse a Moisés: vá, Moisés, e desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu, e esse povo se desviou do caminho que eu havia ordenado. Por quê? Porque eles fizeram para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor então disse a Moisés: eu tenho visto esse povo, e eis que é povo teimoso. Olha o que Deus diz para Moisés agora. Se eu fosse Deus, eu não falaria isso, eu chegaria com os dois pés no peito, torrava todo mundo com raio. Olha lá: agora pois, deixe-me, Deus falando para Moisés, deixe-me, Moisés, para que se acenda contra ele o meu furor e eu os consuma. De você farei uma grande nação. Então ele está dizendo assim: Moisés, deixa eu pegar esse povo aí, porque estão falando que foram esses deuses aqui que tiraram do Egito, quem tirou foi eu. O povo teimou, vou matar tudo eles, Moisés. E eu começo de novo, começo a partir de você. Deixa, Moisés, não me segura, Moisés. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes, e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira, e muda de ideia quanto ao mal, a esse mal contra o teu povo. Olha Moisés intercedendo aqui. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo, olha, lembrando a promessa aqui: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que possuam por herança eternamente. E o texto diz: então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Então nós vemos Deus pedindo permissão, entre aspas aqui, deixar bem claro isso, a Moisés, para que recomeçasse tudo através dele. Mas Moisés intercede e pede que Deus tenha misericórdia, porque foi dada aos homens a autoridade nessa terra. O que eu estou tentando te dizer, se você ainda não entendeu? Deus pode ter algo incrível para fazer na sua empresa, na sua vida, nas suas finanças, na sua família, no seu ministério. Se você não orar, não vai acontecer, ponto final. Deus te deu autoridade, e o que Ele espera é que você use essa autoridade clamando para que seja feito na terra como é no... Então a oração é uma forma de nós participarmos com Deus da manifestação de sua vontade, do estabelecimento do seu reino. É como se você fosse um parceiro de Deus nessa empreitada. Aí você está lá brigando com Deus, aí tem que orar, aí tem que fazer. Deus está te dando uma chave e falando: ei filho, quando você clama pela minha vontade, eu abro portas. E aqui eu chego no segundo princípio, e nós vamos caminhando para o final.
Orar, ou a oração, o nome de Jesus não é uma varinha mágica que faz com que você manipule Deus e tudo aquilo que você quer venha à tona. Ó Deus, me dá o rodão. Ó Deus, me dá aquela casa. Ó Deus, me dá aquela viagem. Ó Deus, destrava porque está difícil chegar ao namorado. Ó Deus, faz. Aleluia. Nós precisamos aprender, lembra que eu falei aqui? Princípio de interpretação bíblica básico. Você precisa entender a somatória das coisas acerca de um assunto. Então não é só orar, você precisa orar à vontade de Deus. Tiago 4, põe para mim aí. Põe o versículo 2. Lembra, nós estudamos o final do verso 2, há pouco. Nada tem porque não pedem. Só que o texto continua. Verso 3. Pedem e não recebem, porque pedem. Pedem o quê? Mal. Opa, então Deus está dizendo assim: não tem, alguns não tem porque não pedem. Ok, preciso pedir, pastor? Sim, preciso pedir. Pedir insistentemente? Sim. Bater até abrir? Sim. Clamar até acontecer? Sim. Agora, não basta você pedir. Você não pode pedir de maneira errada. Ixi, pastor, me explica. Então, o que é pedir mal? Duas coisas. Primeira delas, pedir fora da vontade de Deus. Vou falar uma coisa aqui, hein? Vou falar, sim ou não? Posso falar? Sim. Deus, está solteiro, tá? Deus. Sabe Deus, aquela menina linda, lá da minha faculdade, Deus. Os olhos, o cabelo, o cheiro, quão graciosa é, Senhor, aleluia. Me dê como herança, Deus, a terra prometida. Agora só tem uma coisa, Deus, ela não é tua serva, mas eu sei que o Senhor me chamou para, por meio do nosso relacionamento, Deus, alcançar essa alma tão necessitada de sua presença. Ó Deus, usa-me, envia-me a mim. Você brinca? Mas ó, tá cheio de crente namorando gente que não é crente. Preconceito, não, Bíblia. Sabe por quê? Fé não diz respeito a eu creio em Jesus, ou eu creio em Buda, ou eu creio em Maomé, ou eu creio em sei lá quem. Não, fé é estilo de vida. Paulo diz que por causa da fé, por causa da vida com Deus, a nossa mente precisa ser transformada, a maneira que eu enxergo todas as coisas, e os princípios bíblicos não são os princípios desse mundo. Eu não posso andar em jugo desigual. Então esse é um tipo de oração que Deus não vai responder. Pastor, mas eu orei e foi respondido. Foi o cão, irmão. Te dou certeza absoluta. O cão. Cachorro, pastor, não, cão é o diabo, irmão. O chifrudo é ele. Então, eu estou exagerando aqui, que não deixa só a verdade, mas é para você entender que pedir mal é isso, pedir fora da vontade de Deus. Aí você tem um sonho e projeto. Eu quero mudar lá para os Estados Unidos. Uau, que lindo, maravilhoso. É o que Deus tem para você? Não adianta você ficar pedindo, irmão, se não for o que Deus tem para você. É pedir contra a vontade de Deus. Agora, 1 João 5, 14 e 15 diz: essa é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha lá, versículo 15: e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Ele está dizendo, se você pedir pela vontade de Deus, aquilo que está descrito na Bíblia, e aquela que é a vontade de Deus particular para você, creia, insista, bata a porta, porque Ele vai fazer. Então, isso nos encoraja agora.
O que eu acabei de falar há pouco, precisa corrigir a tua rota, porque talvez o teu pedido está de maneira contrária à vontade de Deus. Senhor, não aguento mais essa mulher, então por favor, eu quero casar de novo com outra, leva ela, Deus. Por favor, leva logo, Senhor. Eu oro, por favor, que nessa semana, Deus. Eu vou contar uma coisa minha aqui para vocês. No começo da minha conversão, eu com as minhas imaturidades, meu pai tinha um monte de DVD pirata em casa. E detalhe, pirataria é crime e é pecado, tá, irmão? Fato. Mas eu era daqueles, irmão, que só faltava eu usar um gancho, a perna de pau e o tapa-olho. Boné era pirata, os tênis eram pirata, tudo. Enfim, né? Enfim. E eu lembro que eu orava e falava assim: Jesus, já era crente, se eu puder, Deus, assistir esse filme, que eu sei que é pirata, Deus, traga paz no meu coração. Você dá risada? Mas quantos não estão fazendo esse tipo de oração com outras coisas? Ó Deus, eu sei que a tua palavra diz contra isso, mas caso, Senhor, você acha que, de verdade, essa paz que você está sentindo, você acha que é de Deus? Porque Deus falou na palavra dele, não pode. Aí você está orando achando que Deus não vai contra a palavra. Ele é a palavra, Deus não mente, Ele não pode mentir. Então você precisa orar segundo a vontade de Deus. Talvez se algo nunca muda na sua vida, você pede por algo, nunca aconteceu aquilo que você está pedindo. Eu quero fazer uma provocação a você. Será que você está pedindo segundo a vontade de Deus? Vocês conhecem o relato do adultério de Davi com Batseba, não é verdade? Ele manda matar Urias, coloca Urias numa condição onde ele de fato é morto. Ele trai, ele fica com a mulher do outro. Nasce uma criança. E nós vemos em 2 Samuel 12:14, a palavra do profeta para ele. Mas porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Olha isso. Deus mandou o profeta para falar assim: Davi, o filho desse relacionamento vai morrer. Esse é o juízo de Deus sobre você. Davi clamou, Davi buscou, Davi pediu, Davi se humilhou, e a resposta da sua oração não veio, ou não foi ouvida. Por quê? Porque ele estava orando contra a vontade de Deus. Gente, se oração é o fundamento básico para que a vontade de Deus se cumpra, orar de maneira contrária à vontade de Deus é um contrassenso. A gente vai ser tipo um Balaão da vida. Se o Senhor nos ensinou a orar para que o reino dele venha e a sua vontade seja feita, eu preciso orar segundo essa perfeita vontade. Então, amados irmãos, antes de eu ir para o último ponto aqui, que eu e você façamos uma análise justa, correta, à luz da palavra, à luz da vontade de Deus sobre as nossas vidas, para que nós não sejamos achados em falta, e para que nós possamos de fato ter a resposta das nossas orações. Porque pedir mal envolve uma outra coisa também, e aqui é o caminho final. Então, se eu oro segundo a vontade de Deus, eu tenho a certeza que eu vou ser ouvido. E se Deus me ouve, porque a minha oração é segundo a vontade dele, eu estou insistindo, estou batendo a porta, ele vai de fato cumprir no tempo certo, no momento certo. Ok. Agora, se eu não peço, eu não recebo, então eu preciso pedir. Só que se eu peço contrário à vontade de Deus, eu não vou receber. Amém? Tudo bem até aqui? Agora, você pode pedir segundo a vontade de Deus e mesmo assim não receber. Vixe, pastor, agora você complicou a minha cabeça. Vamos lá. O que eu estou tentando te dizer, você precisa pedir segundo a vontade de Deus, mas pedir para a finalidade correta. Vocês estão aqui ou não?
Se você pede de maneira contrária à vontade de Deus, cara, Ele não vai te responder. Agora, não basta você pedir segundo a vontade de Deus, você precisa pedir aquilo que é segundo a vontade de Deus, mas com a finalidade correta. Tá bom, pastor? Me dá um exemplo. Você acredita que nosso Deus é um Deus de provisão, sim ou não? Deus é um Deus de provisão. Alguns textos aqui rapidamente para você. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo que vocês precisam. Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus pode fazer grandes coisas, suprir não apenas necessidades básicas, mas te levar a ter um futuro brilhante. A pergunta é: para que você quer isso? Para que você quer provisão? Ou para que você quer esse dinheiro que você tem clamado? Para que você quer essa posição no ministério? Para que você quer isso que você tem pedido? Porque talvez o teu pedido ele é lícito, mas a tua motivação não é. Talvez você quer mais recurso para quê? Só para se entupir de dinheiro, sendo que a Bíblia diz que Ele quer nos prosperar para que sejamos abundantes em toda boa obra. Eu não estou dizendo que você não possa desfrutar, desfrute, e desfrute com força. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre a sua vida, sobre a sua carreira, sobre os seus negócios, com muita força. Só que 2 Coríntios 9:8 diz: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, olha lá, Deus vai dar ampla suficiência, para quê? Para que vocês sejam abundantes em toda boa obra. Ou seja, você precisa buscar ter, mas não só para ter, para você e para sua casa, você precisa ser um repartidor. Aí você está lá pedindo: Deus me dá mais, Deus me dá recurso, Deus me dá recurso, e tudo bem, às vezes o teu pedido é lícito, porque há um projeto, há algo que Deus colocou no seu coração. A questão é, o que está por detrás disso? Porque o texto que nós lemos diz: pedem mal, por quê? Porque esbanjam em seus próprios prazeres. Ele não está dizendo que você tem que fazer voto de pobreza, muito pelo contrário. Deus é aquele que te tira do monturo e te coloca entre os príncipes. Deus é um Deus de abundância, Ele nos chama para uma vida abundante, e que isso toque a sua vida financeira. Glória a Deus, que as pessoas possam ver a sua prosperidade financeira e glorificarem a Deus, porque o Senhor te tirou de um lugar e te levou para um lugar de ampla suficiência. Agora o que o Senhor está dizendo é: você precisa ser um repartidor. Ah, Deus me dá mais influência. A pergunta é: para quê? Você quer receber aplausos, louvores e glórias? Ou você quer servir o próximo? Você quer seu ego inflado? Ou você quer doar sua vida em prol do outro? Deus me dá dom, eu quero dons de cura. Deus me dá dons. Para quê? Para você chegar para a tua família e falar: então Deus me ungiu para curar os enfermos. Sabe o que você faz teu dom de cura? Você vai lá no hospital orar pelos enfermos. Deus, faz de mim um pastor. Agora eu sou pastor. Você quer saber o que é ser pastor, irmão? Você tem que doar a sua vida, porque senão nós vamos viver aquele evangelho, como eu disse, de alguém que usa a Bíblia para viver a sua vontade, sendo que eu deveria fazer o quê? Ei, peraí, eu sirvo a Deus, agora eu sei que Deus me dá porque eu sou filho, eu sei que Deus me dá porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Então Deus alinha o meu coração
Senhor, eu peço, traga recursos, mas que a partir de mim, esses recursos toquem outras pessoas. Senhor, me dá influência, não para que eu seja aplaudido, mas para que pessoas sejam tocadas. Deus, me dá esse ministério, Deus, sim, mas não é porque eu quero ser exaltado, não, eu quero te servir, eu quero servir os outros, eu quero levar as pessoas para perto de ti. Ó Senhor, faça de mim alguém que não está focado em si mesmo, Deus. Põe de novo Tiago 4 aí para mim, estou terminando. Tiago 4. Isso, olha lá, verso 3. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Não entende isso aqui como apenas algo pecaminoso. Ele está dizendo, eu peço pensando só em mim. Eu peço pensando só em mim, eu não penso nos outros. Por isso que Jesus disse, é melhor dar do que receber. Escute, amados irmãos, quando nós entendemos esse todo, nós então percebemos por que Jesus disse em Mateus 6, versículo 33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Hoje é um dia, eu termino com isso, que nós precisamos visitar, não apenas a nossa dinâmica de oração, mas também visitar as coisas pelas quais nós temos orado, se elas estão segundo a vontade de Deus ou não. E terceiro, a motivação por detrás de pedidos corretos e lícitos, porque Deus está nos chamando a sermos de fato uma igreja que o agrada, a sermos filhos de Deus que o agrada, e isso passa pela oração, mas a oração correta. E aí nós entendemos que a oração é o meio de a vontade de Deus estabelecida no céu, na palavra, venha à terra. Por quê? Porque nós temos um coração alinhado com a Escritura, porque a nossa motivação ela é pura, ela é reta, porque nós pensamos no reino, nós pensamos no outro, nós pensamos no próximo, nós pensamos no Senhor, e nós então decidimos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas.